Estamos de volta aqui com o podcast da Glocal Feminina, Glocal só de mulheres. Eu sou a Natália. A pergunta de hoje é: se a ansiedade secasse barriga, quem de nós três estaria mais magra, hein? Eu, certamente. Tô na fila aí também, hein? Mas não tá acontecendo, né? Que eu tô o quê? Engordando geometricamente. Então não tá ansiosa, né? Nem um pouco, que isso. Oi, eu sou a Débora e eu queria perguntar: por que comer dá fome e dormir dá sono? Boa! Raquel, me responda. Essa é profunda, essa daí é... Uma questão existencial que não quer calar. Meu nome é Raquel e a minha pergunta é um caso de trabalho, quase um caso de família. Tem um colega de trabalho que come estrogonofe com feijão e isso me deixa muito ansiosa na hora do almoço. Como lidar com o meu colega de trabalho e com a minha ansiedade? Joga o colega de trabalho fora, amiga, que é o melhor que pode estar tendo aí, né? Gente, a gente tá aqui, esse podcast é um podcast de mulheres, feito por mulheres, para mulheres. Então, se você tá ouvindo a gente, seja muito bem-vinda. Esse programa tá sendo pensado, sonhado há muito tempo e a gente finalmente conseguiu tirar do forno agora em 2019. Marcos Botelho glorifica, é o Senhor. Marcos Botelho tá no meu pé faz um tempo, né, Débora? Débora viajou, deixou a gente aqui ansioso, né? E, inclusive, o tema de hoje é exatamente esse: ansiedade. A ansiedade do Marcos Botelho para que esse podcast fosse gravado. Eu acho que esse é o tema que devia estar lá. Ansiedade do Marcos Botelho. Eu não tô louco! E falando em ansiedade do Marcos Botelho, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar, né, para mulheres, de mulheres, qual que é o tema que surge? Ansiedade, né? Tudo a ver com a gente. O que será? Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Minha querida Natália, já estamos no segundo programa delas. Tá dando certo, hein? Já podemos considerar que deu certo ou ainda não? E fala um pouquinho da repercussão do primeiro. Recebemos muitas mensagens de vocês aí pelas redes sociais sobre o primeiro episódio. Que bom que vocês gostaram. Continuem mandando feedbacks e sugestões de tema. A gente quer muito que vocês interajam com a gente. E a gente recebeu muitas críticas bacanas até sobre feminismo, né? Que a gente não se aprofundou muito, que faltou falar sobre várias coisas. E eu só queria dizer que o programa não era sobre feminismo. A gente ainda vai gravar, talvez vários, porque é um tema muito extenso, que não dá pra resumir em um programa. Mas a gente acabou falando um pouco ali, mas a ideia não era ser um programa sobre feminismo, tá, gente? A nossa ideia é falar sobre os dilemas da mulher cristã, envolvendo casamento, envolvendo filhos, envolvendo carreira, ministério, vocação. A gente vai ter muitas convidadas ao longo dos programas, gente que pensa diferente da gente, solteiras, viúvas, divorciadas, né? Então não se preocupem, controlem a ansiedade aí que a gente tá só começando. E um recado que eu queria deixar: se você tá ouvindo no dia do lançamento, 26 de março, a gente tá com a nova temporada da Glocal, será o Apocalipse. Então, hoje, no Teatro Gamaro, a gente já tem um encontro às 8h30 da noite. Eu só ouvi esse podcast depois. Vão ter mais 2 encontros, dia 2 e 9 de abril. Eu conto com vocês lá, essas mulheres maravilhosas. Vão ser encontros com muita arte, muito impacto social e, é lógico, o Evangelho de Jesus Cristo. A gente se vê lá. Bom podcast pra todos! Eu tava lendo aqui, saiu uma pesquisa no passado, eu acho que muita gente já leu isso aí, que o Brasil é o país mais ansioso e mais estressado da América Latina. Quase 6% dos habitantes desse Brasilzinho de meu Deus sofrem de ansiedade. Agora, como que é esse tipo de ansiedade? Raquel, você que é o quê? Psicóloga, formada, quase uma pastora, apóstola. Pois é, aproveita aí, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Que hoje estamos eu e a Débora aqui, a Lu não tá.
Mas a gente tem uma convidada super especial, Raquel. Ai, gente, tô me sentindo no Bial aqui, né? É quase um Tata Werneck. Lady Night. Gente, é minha irmã mais velha, pra quem não sabe. Oh, não, Débora. Não pode mentir, isso é um podcast da Glocal. É gente séria. Você fala a verdade. Só falo verdade, estrago verdade. Raquel. Ela é o quê? A minha irmã, pode ser mais nova do que eu, aí fica o quê? Aberto para interpretação. E ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço na face do mundo e da terra inteira. Entendeu? Que linda essa declaração de amor, hein? Fofa, tá fofa. É que as crianças estão dormindo, ela tá fofa. A pessoa fala 50 línguas, entendeu? Sabe todos os livros que já leu de cor. Eu considero esse tipo de gente. Eu sei como é que é. Eu tenho uma dessa na família também. Então, não caiu em mim. Ganhei só o quê? A beleza mesmo, né? Não. Enfim. Então, eu tava lendo aqui, desse negócio dos 5,8% dos habitantes do país sofrem com esse problema de ansiedade. Qual é esse tipo de ansiedade que entra nessa percentual? Adoro. Raquel, qual tipo de ansiedade me põe neste negócio aí? Então, é bem ampla essa pergunta, porque a ansiedade hoje em dia, ela tá tão... Eu acho que até é uma coisa boa isso, assim, as questões de saúde mental estão bem popularizadas, digamos assim. É um assunto que ele é muito recorrente, e isso é muito bom, porque a saúde mental, 20 anos atrás, 10 anos atrás, era tabu. Então, a gente poder falar de ansiedade assim abertamente é uma coisa muito boa e que aí mais pessoas vão se identificar. Agora, a ansiedade, tem essa ansiedade, digamos, comum, essa antecipação do futuro além da medida, a gente trazer o futuro para o presente um pouco demais. Agora, chega uma hora que ela vira patológica. Então, eu não sei se como eu não li essa pesquisa que você está falando aí, eu não sei se o pesquisador estava dizendo de pessoas que se consideram ansiosas ou de alguma ansiedade patológica. Um dos pontos da psicopatologia é o quanto isso atrapalha a nossa funcionalidade. Então, o quanto eu deixo de viver, de ser eu, de ser útil, de conseguir trabalhar, de conseguir me socializar por conta dessa ansiedade. Era isso que eu ia te perguntar. Qual que é a diferença de uma ansiedade normal e quando que isso vira... Que momento que isso vira uma doença que deve ser tratada ou que a gente tem que procurar ajuda? Eu acho que desde o começo é bom a gente procurar ajuda, porque eu acho que a gente costuma achar que a gente sabe a hora que a gente consegue parar. Com ansiedade eu acho que é a mesma coisa. A gente acha que a gente vai dar conta, a gente acha que a gente vai conseguir controlar nossas preocupações, mas... Cada ser humano é um ser humano. Nunca a gente vai ter 100% de controle de tudo, inclusive das nossas emoções e preocupações. Então, eu acho que tá sentindo que tá demais, começou a atrapalhar sono, alimentação, relacionamentos, trabalho, relacionamento com Deus. As suas respostas às situações estão ficando muito mais impulsivas. Então, o grito, o choro... A vontade de sair correndo tá ficando muito latente. Aí eu acho que já talvez até tenha passado um pouquinho do ponto da gente procurar ajuda. Nessa pesquisa, ele só colocou esse número geral. Ele não disse de onde ele tirou esse número. Mas eu tô até no site da USP e li várias outras reportagens na época, na Folha. O número é o mesmo. Então é uma pesquisa recorrente, tem vários médicos envolvidos, mas eu não li, não achei como eles montaram esse número, entendeu? Mas é bem provável que seja essa ansiedade, digamos assim, né? Se tem alguém aí que tem algum problema com essa palavra, desculpa, gente, é com carinho fofa que eu tô falando. Hoje em dia tem que falar essas coisas, né? Porque se você chega num lugar, tipo assim, você chega num grupo qualquer, você tá dando uma palestra, você tá pregando, você pergunta, gente, quem aqui é ansioso? A porcentagem é alta de gente que levanta a mão admitindo esse comportamento. Não sei, acho que a gente é tão bombardeado com tanta coisa,
e tanta preocupação que a gente acaba tendo esses traços ansiosos. Porque tem isso também, né? Que a gente chama muita coisa, é tipo um sintoma, é um traço ansioso que tá ali. Porque às vezes a gente acha assim, isso é ansiedade, a gente já fica pesado, ai meu Deus, tô ansiosa, aí fica ansiosa por causa da ansiedade. Mas é um traço, e da gente reconhecer esse traço já é melhor. Mas deixa eu acabar de ler aqui minha pesquisa, porque eu tô muito chique pesquisando. Nossa, é muito nerd. Glória ao Google para sempre, amém. Então, a gente é o país mais ansioso e mais estressado. E do grupo, as mulheres são as que mais sofrem com ansiedade. 7,7% das mulheres são ansiosas e dessas 5% chegaram no estado de depressão por conta da ansiedade. Da ansiedade. Que aí já é isso que a Raquel falou. Eu acho que a ansiedade é quando ela atrapalha a minha funcionalidade, né? Eu acho que essa palavra que você usou é genial, porque tá me atrapalhando a ser Débora completamente. Peraí, tem alguma coisa errada. E eu achei legal que teve uma professora que ela falou assim, estresse é uma coisa que a gente está cercada por ele o tempo inteiro, enfim, tem as responsabilidades, as coisas que a gente quer, os nossos sonhos e tal. E ela fala assim, a ansiedade geralmente é uma doença relacionada ao futuro. Depressão ao passado e o estresse ao presente. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu achei legal ela ter dividido a coisa presente, passado, presente e futuro, né? Porque às vezes a gente não sabe de onde que vem, né? Certos sentimentos e até a própria ansiedade. E muitas vezes a ansiedade, para mim, é essa coisa. A gente está preocupado com amanhã sem ter lidado com o estresse de hoje, né? E aí fica o tal do estresse, chama o outro estresse ao teor de suas catatubas. Ansiosa é como ficar teimosa. Agora, será que existe uma ansiedade boa também, assim? Ou não? Ou a gente que tenta forçar a barra aí pra diminuir o peso da palavra, talvez, sei lá. Sabe, aquela coisa de falar, é uma ansiedade boa, tô ansiosa, sei lá, pra uma festa de aniversário que você tá planejando, ansiosa pra uma viagem, ansiosa pra começar no emprego novo, não sei. Eu acho que tem uma expectativa, né? Tem um nível de expectativa que é bom. Uma esperança que é boa. Que a gente usa a palavra errada, né? Eu acho que muitos dos problemas nossos, eles existem porque a gente escolhe palavras erradas para nomear as coisas. E eu acho que a ansiedade, ela passa um pouco por isso, assim. A gente tem essa expectativa, e expectativa, inclusive, que ganhou um teor, às vezes, ruins, em alguns memes, de crie porcos, mas não crie expectativas. Amo. Mas... Minha camiseta. Mas tipo assim, a expectativa é uma coisa boa, né? Você tem expectativa de que algo bom aconteça. Ou uma esperança, né? Esperança também é uma coisa boa. Agora a ansiedade, ela, não sei, pra mim ela tem muito dessa dinâmica que a gente bagunça a temporalidade, igual a Débora tava falando, né? De eu querer trazer uma coisa pro presente e eu não resolvi nem minhas questões do presente, muito menos as do passado, e aí fica essa bagunça toda. E a gente se agita além do necessário, e aí quando a gente vê que a gente não vai dar conta dessa agitação, a gente cai em depressão porque a gente não deu conta de alcançar o que a sociedade propôs. Então eu não sei se existe uma ansiedade boa, assim, eu chamaria de outra coisa, eu chamaria ansiedade boa de expectativa. Eu acho que a gente tem esse problema de semântica, né? Muito, a gente nomeia errado, não tem as palavras certas às vezes, né? E eu acho que às vezes a gente, estou falando nós, população, principalmente mulheres, porque a gente fala muito, mas a gente não pensa de falar às vezes, né? Que talvez a gente não saiba nomear, tipo uma criança que não sabe falar o que tá doendo, que a gente às vezes fica meio infantil com relação aos nossos sentimentos, às vezes porque não podia se falar sobre isso abertamente. Há muito pouco tempo que mulheres começaram a falar sobre doenças emocionais, sobre sentimentos, né? E sobre essas questões, essas dúvidas que a gente tem. Tipo, as mães da gente não falavam sobre isso, não sentavam na mesa com as outras amigas e falavam, tipo, pô, quero jogar meu filho da janela. Então, não tinha essas conversas heart to heart, entendeu? Eu acho. E eu acho que muitas delas sofreram e sofrem mais de ansiedade, talvez, ou de uma ansiedade diferente, enfim. Então, em um outro tipo de
de ansiedade ou de outro tipo de doença emocional por causa disso, de não poder falar. Eu acho que hoje a gente poder falar sobre isso é muito saudável e ajuda a gente a nomear melhor os bois também, né, que a gente carrega. Ansiosa é como ficar teimosa. Eu tava lendo outro cara falar que as mulheres sofrem mais de ansiedade porque elas sofrem de maiores alterações internas também no corpo durante a vida, né? Durante o ciclo sem fim, que nos guiará. Então tem a questão da puberdade. Amo puberdade, gente. Amo essa palavra, puberdade. Me lembra de várias outras piadas. Puberdade, pubiante. Eu não vou ser uma mãe de adolescente decente. Eu só queria falar isso. Não, gente, adolescência é uma coisa que, assim, eu não sei lidar. De comunidade terapêutica para os meus filhos que não vão saber lidar com a mãe que eles vão ter quando forem adolescentes. Vai fazendo a poupança da terapia aí. Aqui, ó. Aí tem assim, ó. A gente vira mocinha e tem toda essa mudança no corpo e depois tem casa, enfim, tem que aprender a usar as coisas e tem gravidez, tem menopausa, enfim, ciclo menstrual. Então verdade. Isso somos regidas por hormônios, né? Então isso tudo eu acho que também pesa na hora dessa conta, né, de mulheres serem mais ansiosas. Até porque a gente sempre sabe que tá de TPM, mas não entende por que está chorando tanto naquela época do mês. E é ruim se a pessoa chega, pelo menos pra mim, se eu falo, eu tô chorando, mas é TPM, e alguém, tipo assim, diminui o fato da minha dor de ser uma TPM, entendeu? Não, é só TPM, já imaginei que fosse TPM. Pô, não, bicho, é o maior evento do mês, entendeu? Então, respeita minha TPM. Tipo assim, eu vesti para isso. Exatamente. Me depilei para este momento do mês. Olha só. No caso, fiz um estoque de chocolate para poder chorar confortavelmente. E é tipo assim, além de todos esses fatores, eu acho que para mulheres brasileiras, a questão da ansiedade pesa muito também por causa do tipo de vida que a gente leva, né? Tipo, eu estava nos Estados Unidos no mês passado, a relação da mulher lá com trabalho, com horário. Eu falo isso muito com a Natália, né? Nossa, é outra coisa, né? É outra coisa, porque você tem um estilo de trabalho que te ajuda. Tipo, você pode ter esse trabalho informal. Meio período, né? Seu filho tá na escola o dia inteiro, amém Jesus. Aí vai, entendeu? Então, eu acho assim que tem todos esses fatores que fazem a mulher brasileira estar aí entre a mais ansiosa deste planetinha de meu Deus. Eu acho que uma coisa também que interfere muito para isso, desculpa te interromper, é muito também questão de comparação. A gente estava até conversando isso hoje à tarde, né? De comparação de imagem, que a relação do brasileiro com a rede social, com o Instagram, eu acho que é a segunda maior do mundo, se eu não me engano. Então você tem uma constante fonte de modelos, muitas vezes inalcançáveis, de futuros, porque a gente ainda, tipo, você não pode ir pra Noronha a hora que você quiser, ou ir pra uma Fashion Week a hora que você quiser. É uma coisa que é num futuro, você pode juntar dinheiro hoje pra no futuro chegar no hotel X, na compra de roupa Y, na quantidade de babada, fulano de tal, e aí a gente acaba se alimentando ainda mais dessa preocupação com o futuro que não vai chegar. Muitas vezes. E desejando coisas que às vezes não tem nem a ver com a gente, né? E você começa a projetar aquilo e querer, né, ter uma vida que não combina com a sua própria vida, né? E aí você fica nessa pressão louca de ser uma pessoa que você não é. E aí você vai ficando ainda mais ansioso com isso, porque é desconfortável viver no personagem o tempo todo. Exatamente. Eu acho que essa coisa de querer, né, o que o outro tem, essa comparação, ela deixa a gente ansiosa, até porque mesmo que a gente consiga o que o outro tem, aquilo não vai resolver. Eu acho muito isso, que eu quero que a Natália tem, aí eu consigo vestir 36 igual a Natália, não resolveu o meu problema de ansiedade. Que Natália é essa? Me apresenta essa Natália aí. Sou eu. Então eu acho assim, que é muito essa ilusão, essa realidade que parece tão perfeita, tão, sei lá, avassaladora. Nossa, eu queria isso aqui pra minha vida. E você acaba perdendo o que a sua vida pode ser e quem você pode se tornar também por causa da sociedade.
tem um texto que eu gosto muito, que tá lá em Gênesis, de quando Lia vai ter filho. E Lia vivia numa eterna comparação diária, porque ela não era a irmã que era amada, que era a irmã que Jacó trabalhou a vida inteira para ter a irmã. E aí, quando Lia tem o primeiro filho, Rúben, ela chama ele de Rúben e ela explica, né, que na Bíblia tem esse negócio de você explicar o motivo do nome que você tá dando. E ela diz: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ou seja, ela atrela o menino a essa angústia que ela tem, esse desejo inalcançável que ela tem. Daí ela tem um outro filho e fala: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. Por isso chamou o menino de Simeão. De novo, ela atrela o menino a mais uma angústia, a mais uma ansiedade, a mais uma realidade de comparação. Exato. Daí de novo, terceiro filho. Agora, dessa vez, meu marido vai se unir a mim, porque eu já dei 3 filhos para ele. Por isso chamou o menino de Levi. De novo, mais um filho, que o foco dela é essa lacuna que ela tem e que ela está tentando de tudo, ansiosamente, preencher essa lacuna. Daí, de novo, é uma pessoa muito fértil, mais um filho. E aí ela diz: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o menino de Judá e cessou de... Eu acho isso lindo, porque é a hora que ela finalmente entende o foco, entende o que vai preencher, entende o que é capaz de acalmar essa ansiedade. E aí, quando ela consegue encontrar esse lugar de satisfação, de contentamento, pronto, cessou de dar à luz. Resolveu a situação. Então, acho que isso eu acho que é um texto que ilustra lindamente esse lugar nosso de mulher, de ansiedade, de comparação, de nomear as coisas errado e como que a gente pode resolver isso no final das contas. Cara, isso é muito doido, porque a gente, igual, na Lia foi filhos, né, mas a gente vai se enchendo de coisas, né, que a gente... isso aqui vai resolver. Agora, finalmente, eu vou deixar de ser essa mulher, sei lá, estressada. A gente mesmo vai se dando adjetivos, né? Preterida, como a Lia disse, né? No texto. E a gente acaba não... Aí eu fico imaginando assim, imagino que ela gerou nessas crianças depois também, por causa desse... Então a gente acha que está resolvendo um problema, mas a gente está criando outros, né? Quando a gente não trata essa ansiedade. É uma virada de chave que a gente tem que fazer alguma hora na nossa vida. Tipo assim, peraí, pra que isso tudo? Por que eu tô correndo tanto? Por que eu tô tão ansiosa? Eu acho que até o ritmo da vida da gente precisa ser questionado às vezes, entendeu? Eu me fiz muito essa pergunta nos últimos anos. Primeiro, pela questão de sempre estar assim, pensando muito no que pode ser amanhã e falando, peraí, eu acho que não tá certo eu estar vivendo aqui com a cabeça no amanhã, em alguma coisa que pode ser, entendeu? Eu acho que isso é recorrente. E de estar toda hora, não com filhos, né? Tive só 2, obrigada. Mas, tipo, toda hora arranjando mais alguma coisa pra fazer, no meu caso, né? Muita coisa pra fazer, não pra me sentir pertencente ou nada, mas eu acho que pra calar um pouco da ansiedade também. Eu acho que a Lia pariu, eu estou me confessando aqui, música de confissão. Aí que acontece, eu acho assim, Débora, talvez não, eu com certeza posso ter feito isso, de arranjar coisas pra fazer, pra não ouvir, entendeu, o que tava rolando na minha própria alma, na minha mente, enfim. E eu acho que a gente vê muito isso, e a gente, mulher, faz muito isso. Aí eu acho que surgem as compulsões aí, né, Kel? De, tipo, de comer, de fazer, de comprar. E sem querer a gente acaba ensinando isso para nossos filhos, né? Porque... Olha, tem uma psicanalista aqui, a doutora Ilma, que faz aniversário hoje, inclusive. Parabéns, doutora Ilma. É pra frente que se anda. É maravilhosa. E doutora Ilma fala que, anotem essa, hein? Anotem, colegas. Ansiedade é uma agitação no presente para tentar proteger o meu futuro de uma dor que eu conheço do passado. Caramba! Linda.
Calma, repete essa frase aí, querida, que nós precisamos refletir. A ansiedade é uma agitação no presente para tentar proteger o meu futuro de uma dor que conheço do passado. Nossa, com essa voz ficou toda assim, né? Chorei. Não é? Tô limpando minhas lágrimas. Sensacional. Não é? Acho massa. definição. E essa agitação é que faz essa compulsão, porque a gente se agita tanto que a gente não consegue se satisfazer. A gente não consegue se completar, porque a gente está aí agitada, tentando proteger nosso futuro de uma dor que a gente conhece do passado. Então, Aproveitando esse gancho, vou lançar a pergunta bomba aqui pro segundo bloco. olha aí, hein? Pausa para os comerciais, né, galera? O que será que Deus acha dessa nossa ansiedade? Até que ponto nós que somos cristãs, né, e conhecemos a palavra de Deus e tentamos ter uma vida com Ele, caminhar com Ele, e como a nossa ansiedade pode interferir no nosso relacionamento com Deus e na forma como a gente vive a nossa vida cristã, sabe? De certa forma, viver de uma forma ansiosa, né, deixar que a ansiedade controle nosso coração, nossas atitudes e as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, é meio que dizer pra Deus que a gente não confia no que Ele tá fazendo, né? No que Ele planejou, no que Ele tem pra gente. Assim, ó, calma aí, que eu não sei o que vai acontecer, então deixa eu tentar antecipar aqui, ter o controle do meu futuro. Meu pé de meia. Porque eu não sei o que você tá fazendo aí, então... E Ele ensinou tanto isso, né? A Bíblia fala tanto, né? Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado da gente. E a gente não consegue, de fato, relaxar e entregar esse futuro, esse desconhecido para Deus. Cara, eu gosto muito de um texto em Isaías que me provocou muito uns 2 anos atrás. Que é aquele que os que esperam no Senhor correm e não se cansam. E eu tava cansada quando tipo, esse texto caiu como uma provocação, assim. Eu tava muito cansada quando eu li esse texto e fui provocada. Porque antes era só o corinho bonitinho, né? Que eu não vou cantar. Poxa vida, hein? Seguirão em vigor, correrão até as alturas, aquele agudo maravilhoso. Correrão e sem fadiga. Sem fadiga, andarão sem cansar. Adoro. Mas o que acontece? Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, que eu tô cansada. E eu comecei a me perguntar por que essa promessa não é verdade, entendeu? Por que a gente corre e se cansa? E uma das respostas que eu encontrei, lendo, enfim, meditando sobre isso, foi num exemplo que eu li de um autor que contava uma história de trapezistas, que ele tinha amigos trapezistas e eles contaram que a coisa mais difícil é você encontrar um trapezista para ser seu parceiro em quem você confie plenamente. Porque quando você se joga de um trapézio para o outro, para o colega te pegar, você tem que ficar estático e acreditar que o cara vai te pegar. Porque se você ficar se debatendo, vai dificultar o trabalho do outro. E daí, isso meio que caiu como uma luva, assim, pra mim. Porque eu falei, cara, eu tô me debatendo. E porque eu tô me debatendo, eu tô dificultando esse descanso, entendeu? De vir. E não tô confiando. E às vezes confiar é isso. É essa coisa da alma estar estática, alinhada, os planetas alinhados, entendeu? Então eu acho que essa coisa da ansiedade ela atrapalha a gente no nosso desempenho, não porque a gente tem que ter um desempenho maravilhoso e alta performance e tal, mas porque a gente não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, porque a gente está super cansado. Então a gente não consegue ser amoroso dentro de casa, a gente não consegue, enfim, cuidar de si mesmo e olhar para dentro e refletir, porque a gente está cansado. E o versículo que você falou de Isaías, inclusive, ele começa com os que esperam no Senhor. Então, mais do que a corrida, mais do que a andada, mais do que o voo,
É o quanto eu espero no Senhor. Aí sim a corrida faz sentido. Quando eu espero no Senhor, aí sim minha andada ou meu voo vão fazer sentido. Ansiosa é como ficar teimosa. A minha resposta de como lidar com a ansiedade de forma que ela não estrague a minha espiritualidade é entender que toda vez que eu deixo essa ânsia me dominar, eu fico cansada. E às vezes o meu cansaço é um sinal de que eu estou sendo ansiosa. Então é um termômetro, assim, para eu ir medindo até onde a ansiedade está contaminando a minha espiritualidade, a minha vida como um todo. E fala muito também sobre outras patologias ou outras questões da nossa vida, né? O que a gente quer esconder com essa ansiedade, com esse ativismo, com esse não poder ficar quieta, não poder não ter uma programação. A gente que tem filho pequeno, né, Débora, sabe o tanto que é intenso final de semana, festinha de um, festinha de outro, coisa na escola, apresentação. E aí, às vezes, a gente se pega assim, sexta-feira, o Marcos pergunta, e aí, o que a gente tem pro final de semana? E, né, raramente a gente fala nada. Mas é tão gostoso esse nada, né? Esse ócio, assim, de... Nossa, sério que a gente não tem nada? Mas se a gente não se policiar pra não ter nada, a gente entra num ciclo de que não posso ficar parado, tem que arrumar alguma coisa pra fazer, né? E a gente vai passando isso pras crianças, né? Que não ter nada pra fazer é um problema, né? Tem... Eu já tive essa conversa com a Raquel uma vez sobre a gente ser escravo da adrenalina, né, Kel? De a gente criar esse que é hormônio também. E a gente cria esse padrão de comportamento, né? Para abafar a ansiedade, o desespero, a agonia que eu tô sentindo, eu vou me enchendo de coisa. Aí eu canso por causa do ativismo, aí eu caio num outro ciclo, né? Que é um ciclo talvez mais de depressão, de não sei ficar sem fazer nada. De uns anos pra cá, quando eu saí do consultório e voltei pro escritório da igreja. Conte-nos sobre eu sair do escritório. Eu saí do consultório, quer dizer. Pode ser aplicado para escritório também. Ela é psicóloga, tá, gente? Mais bombada. A melhor psicóloga do Brasil, gente. Não, era frenético o consultório, mas Deus me mandou sair. Foi bizarro, assim. Tipo, eu ganhava bem pra caramba, muito dinheiro. Muito dinheiro. Atendia de 7. E Deus mandou sair, eu saí. Pronto, fui pro escritório da igreja. E assim, coisa de igreja é muito comum, assim, você encontra, sei lá, outros filhos de pastores, vai em congresso e tal. Eu falei, e aí, a correria, como é que tá? É quase um evangeliquez já, né? E aí, a correria? Tipo assim, tá se matando pelo evangelho e tal. E desde que eu voltei pro escritório, eu decidi isso junto com o Douglas. Toda vez que me perguntam, e aí, a correria? Eu respondo, não tô correndo. E assusta, tipo assim, chega a ser bizarro, chega a ser engraçado, não sei nem que palavra que é. Tipo assim, as pessoas não estão esperando isso. As pessoas estão esperando a correria, estão esperando a loucura do evento, descabelada. Tem um status aí, né, de não ter tempo pra nada, né? E, não tô correndo. Não, as coisas estão caminhando. Tipo, véspera de evento, nossa, caramba, Congresso de Juventude, e aí, tá doida? Não tô doida. Todo mundo sabe o que tem que fazer, pra que eu vou ficar doida? Tá tudo bem. E ano passado, tipo, um dos testemunhos mais lindos que eu tive do Congresso de Juventude do ano passado foi uma pessoa, uma congressista, que virou pra mim e falou, o que você fez com os voluntários? Aí eu falei, nada. Por quê? Eles estão andando tranquilos. Eles não estão andando assim sem ar. Eu falei, sei lá, bicho, fiz nada. Eu só ensinei todo mundo a calma. Não precisa correr, porque a gente acaba perdendo a graça do negócio, né? O deliciar, a contemplação, né? Tipo quem come rápido a comida. Você engole e não sente o gosto. Então, não tô correndo. E até quando eu tô correndo, eu falo que eu não tô pra eu me educar. 2 coisas eu só falo que eu achei que eu quero roubar pra mim, que é essa coisa do deliciar do momento, né?
É igual um prato de comida, né? Tipo, ontem eu levei um esporro do médico que eu como muito rápido e isso me causou... vá! E tu nunca ouviu isso antes na vida? Não, Desde 10 anos de idade. Nossa, Débora, eu já almocei com você. Não acho que você come rápido, não. É porque a gente tava... É porque ela foi educada com você. Nossa, eu como super rápido também. Nunca fui educada com a Natália. Ela não teve essa versão da Débora ainda. A Débora fofa. A Débora fofa ainda não apareceu pra Natália. Uma hora ela baixa. Olha aqui. Então, e aí, essa coisa de... Às vezes a gente come... Então, eu tinha muita agonia. A gente tem parentes, né, que comem em pé e muito rápido. Meu pai, às vezes, comia em pé. Tipo, é bizarro. Você fica olhando pra pessoa e te dá uma agonia. Tipo, cara, você não tá sentindo um gosto da comida. E a gente faz isso muito, né? A gente não senta pra comer um prato de comida direito, porque a gente tá correndo, a gente não aprendeu a desfrutar. E a gente tem que estar correndo sempre, né? Isso que a Raquel falou, tem que estar correndo. E foi uma coisa que eu tive que aprender sempre, desde sempre, né? E principalmente no último ano, é que se eu não me organizar, tipo, trazendo pro meu dia a dia, se eu não me organizar dentro dos meus horários aqui dentro de casa, eu vou sentar e vou comer vou engolir a comida, né? Engolir uma comida ali. E, você chega numa reunião, chega num café, a pessoa tem que falar, engolir qualquer coisa ali e tal, porque eu tava muito correndo. Se a gente não se organizar, é claro, a vida tem imprevisto. Uma hora você tá doente, você perde a hora, enfim, queima, acaba o gás, sei lá, a vida dá ruim às vezes. A gente, às vezes, peca e cai nesse ciclo de ansiedade, de não desfrutar das coisas, porque a gente não se organiza, entendeu? Não mantém um padrão mínimo de, sei lá, de rotina, de rito, de marcos, assim, durante o nosso dia a dia mesmo, entendeu? Tipo assim, eu tenho que me policiar para eu acordar mais cedo do que eu gostaria. Eu odeio acordar cedo, porque eu gosto de... Meu horário de produção é agora à noite. Se eu pudesse, eu virava... É verdade. É verdade, Jesus. Já sofri muito, Senhor. A gente dormiu junta. Natália vai ser a Márcia Goldschmidt. Separa isso aí, gente, pelo amor de Deus. Veja só, o nosso pai obrigou a gente a dormir junta até o dia que eu casei. Então foi verdade. No mesmo quarto. No mesmo quartinho, eu e Raquel. Por que isso, gente? Pra preparar a gente pra vida, né? A vida tereis aflições. Começa por quê? Que tem outra palavra aí que ficou super em alta, é resiliência. Que é essa capacidade da gente de superar um problema ou de se adaptar a um problema. Uhum. E quanto mais resiliente a gente consegue dar um jeito na ansiedade, porque eu não preciso ficar agitada em relação ao futuro desconhecido. Eu tenho em mim uma resiliência que eu vou conseguir lidar com o que quer que apareça. Então, uma das coisas chaves da resiliência é a organização. Quanto mais organizado a gente é, melhor a gente se adapta ou supera um problema. Por exemplo, acordou atrasado. Se seu quarto está organizado, você sabe onde está o tênis, onde está a bolsa, onde está a chave de casa. Agora, se sua casa está uma bagunça, você vai demorar mais tempo para superar o problema do atraso. E aí você vai acabar ficando mais ansioso. Então, a organização é fundamental. É isso que eu tava falando, organização, entendeu? Obrigada pela deixa. Nada. O diretor falou aqui no ponto. Mas eu acho que é muito isso, tipo assim, eu tive que aprender muito isso, ainda mais aqui em São Paulo, que a vida foi diferente, né? Eu acordava, já tinha café na minha mesa, e aqui eu que tenho que ser a produtora do café, senão não tem café na minha mesa. Então, tipo assim, e lidar com os empecilhos do dia a dia, se a gente não se organizar, a gente vai cair nessa ansiedade, entendeu? Eu acho que se hoje não tá com o mínimo de estrutura, não é que você tem que ter super planilha, se você consegue, amém! Parabéns. Senão você fica ansioso porque não tem, né? Porque tem. Aí todo mundo tem que ter planner agora. Pô, eu não tenho, entendeu? Não consigo, não dá. Eu já joguei 3 agendas vazias fora, entendeu? Não tem condição. Então, tipo assim, eu acho que assim, é encontrar, ouvir muita gente, eu acho isso super legal. Ouvir, ouça todos e ver o que funciona pra você, entendeu? Eu acho que é bom. Eu acho que uma coisa assim, se eu pudesse dar dica prática pra vida, não para falar, vamos eliminar a ansiedade do mundo. Não vai dar. Não tem essa. É tipo assim, vamos minimizar o problema da nossa vida pessoal. Eu acho que uma dica que eu daria é tipo assim,
acha um meio de se organizar. De organizar primeiro, sei lá, o externo, para você conseguir ter um tempo também de organizar o interno. Organizar assim, cara, meu dia amanhã vai ser mais ou menos isso aqui. Enfim, meu mês vai ser assim. Vai fazendo primeiro do dia, depois da semana, depois do mês. Se você gosta de tabela do Excel, faça no Excel a sua vida. Organiza, entendeu? Faz um quadro na cozinha. Eu acho que a gente tem que achar coisas concretas para organizar nosso dia a dia e fazer as coisas mais funcionais. Sem dúvida, concordo super. Esses dias a pediatra do meu filho me deu essa dica. Ela falou, como é que tá aí a volta ao trabalho, tá se preparando, né, com 2, como é que vai ser? Aí conversa vai, conversa vem, ela falou, uma dica que eu se eu puder te dar é, vai se organizar, tem aquela agenda, sei lá, tipo, ela deu um exemplo assim, acabou o papel higiênico, precisa ir no mercado, é domingo à tarde, você colocou isso na agenda, domingo à tarde eu preciso ir no mercado comprar o papel higiênico. Aí chegou naquela hora, bateu aquela preguiça, todo mundo lá em casa, filho, marido. Aí você resolve não ir. Fala, amanhã eu vou. Amanhã depois do trabalho eu vou. Pronto, você criou um problema. Porque aí amanhã você tem um negócio que você precisa encaixar numa agenda que já é complicada. Né? E aí você criou um compromisso adicional. Então, assim, tentar não procrastinar, né, as coisas, assim. Tentar manter uma agenda ali e seguir já me ajuda muito. Isso eu já sou bem organizada, mas essa dica dela foi bem útil, com essas coisas de casa, assim, principalmente, né? Senão a vida capota, né? Você não faz o que tem que fazer na hora certa, capotou. Ansiosa é como ficar teimosa. Não, e eu acho que uma coisa que pesa também nessa coisa da mulher hoje, até uma amiga nossa que também é psicóloga no Rio, ela postou essa frase, né? Que hoje a mulher sofre pelo tanto de possibilidade que ela tem, né? É o contrário, né, do que era antigamente. Hoje a gente pode ser tudo, assim, na medida do possível, né? A gente pode ser tudo, a gente tá numa posição privilegiada, né? Não vou generalizar, mas a gente pode ser tudo. A gente pode ser psicóloga, a gente pode ser guru, a gente pode ser mãe, a gente pode ser influencer, a gente pode ser tudo, a gente pode ser blogueira, a gente pode ter um podcast, entendeu? A gente pode ter celular, a gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? E eu acho que o tanto de opção, a Raquel fala muito isso, eu gosto muito dessa coisa que a Raquel fala da opção, eu acho o máximo, fica essa coisa da opção que a Raquel fala. Muita opção. Já Raquel eu, né? Raquel, você, claro. Aqui, então assim, porque essa coisa da opção, de ter muita opção, de ter muita informação, mas é muita opção, você pode ser muita coisa, você pode fazer muita coisa. Mas não então, acaba virando nada. E você acaba não fazendo nada, entendeu? Então assim, porque você tá ansiosa de toda opção, tipo, a gente fica ansiosa assim, cara, se eu não fizer isso, e eu acho que quando a gente é mais nova, a gente tem muito mais isso. Pelo menos eu tinha muito mais isso que agora. Cara, se eu fizer isso aqui, eu não vou, tipo, se eu fizer essa faculdade, eu não vou poder ser médica. Se eu fizer medicina, eu não vou poder ser... O Kierkegaard fala isso, que é... Kierkegaard. Com todo respeito, hein, amigos intelectuais que estiverem ouvindo. A angústia, ela surge da não escolha. Então, o problema não é o que eu vou escolher, mas é o que eu vou deixar de escolher. Então, a angústia, o conceito da angústia, ele nasce daí, né? Do que eu não vou ser. E a gente acaba passando por um processo de frustração muito grande que não é todo mundo que consegue lidar. Inclusive em relação à fé. Porque quem cresceu na igreja, né? Eu acho que principalmente o pessoal da nossa cidade, veio daquela fase de Deus vai te levar para as nações, você vai mudar o mundo, e vai mudar o mundo, e pode ser o que quiser, e vai mudar o mundo. E de repente, quando você olha, não é assim. Com tudo, né? Com o casamento, né? O tanto de menina que fica ansiosa para casar, porque a gente, né, cresce na igreja com esse estigma, assim, de que a gente precisa casar, e mulher foi feita pra casar, né, e tem essa ansiedade de que, pô, quem nunca teve, né, uma amiga que beirou os 30 ali e não casou e já tava no auge da ansiedade, né? Olha, eu tenho um testemunho. Nossa, gosto dessa palavra, hein? Testemunho. Temos uma crente entre nós. Eu quero uma vinheta pro testemunho, tá bom? É só isso que eu quero, obrigada. Tá bom. Chama a vinheta do testemunho, vai. Estou seguindo
a Jesus Cristo. Quando eu era adolescente e novinha, tipo 12, 13 anos, tomei todas aquelas decisões que uma boa crente de 12, 13 anos dos anos 2000 tomaria, de eu vou viver pra Jesus, não sei o que e tal, de uma forma... É claro, qualquer crente toma essa boa decisão. E fiz tudo certo, como mando figurino, assim, certíssimo. E eu tinha muita certeza que eu ia casar cedo, ia ter 90 filhos, ia ser uma ótima dona de casa, ia ser assim, fofa. E tipo, ia casar com 18 anos. Sabe essas coisas assim? Inventei na minha cabeça. Inventei, Deus nunca me falou isso, nunca li isso na Bíblia. Mas eu inventei que ia ser assim. Aí quando eu tava pra fazer 25, nunca tinha namorado, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo, meu querido? E foi muito real essa minha oração. Falei, olha, sempre fiz tudo certo, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiquei. Estou bebê aos 24 anos, prestes a fazer 25. Sempre fiz tudo na igreja, sempre tirei nota boa na escola, na faculdade. Estou terminando o mestrado, faço missões no país e fora do país. E aí, né? Aonde está a minha resposta aqui, meu escolhido do Senhor? E aí a resposta de Deus foi muito clara, assim, não foi uma voz audível do além, mas só pode ter sido Deus, porque eu não teria pensado nessa resposta. E a resposta de Deus foi: você não entendeu o que é graça, porque não é pelo seu mérito, é graça. Você não vai casar porque é mérito, você não vai casar porque você fez tudo certo, você vai casar porque é graça, é favor e merecido. Quando você entendeu o que é graça, aí tudo bem. Aí eu falei, ok, obrigada, vou me retirar aqui dessa conversa e depois eu volto. E eu acho que é isso, a gente entender que não é por mérito, que a vida é pela graça, isso alivia muita ansiedade da gente. Porque é claro, a gente tem que fazer o melhor possível, a gente tem que dar o nosso máximo, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer as coisas com excelência, a gente representa Deus na nossa excelência, a gente representa Deus fazendo o melhor que a gente pode, mas não é pelo nosso mérito que a gente vai ter o controle das coisas, não é pelo nosso mérito que a gente vai conquistar o que for, não é porque é nosso direito, não é meu direito, é graça. Acabei meu testemunho, obrigada, viu? Pela oportunidade. Glória a Deus. Palmas, choramos. Lindo, Olha lindo. só, eu acho que o seu testemunho, como o de muita gente, né, já aconteceu, deve ter acontecido com a Nath, aconteceu comigo, de tipo, principalmente quando a gente é mais nova e não entende essa coisa da graça, enfim, depois que a gente vai entender e a gente tem esse monte de expectativa e de promessa rodeando a gente, e a gente fica perguntando, quando que vai ser? Quando que vai acontecer isso? Entendeu? E às vezes a gente fica esperando assim, quando isso acontecer, eu vou ser uma pessoa melhor. Quando eu casar, eu vou começar a pentear meu cabelo. Tipo, exemplo ridículo, básico. Mas a gente deixa pra quando alguma coisa acontecer, a gente finalmente fazer o que tem que ser feito hoje, entendeu? Como a Raquel falou, né? Todo mundo da nossa geração, pelo menos a gente viveu muito isso na pele, né? Todo mundo queria ser pastor, todo mundo queria ser missionário, todo mundo queria ser, sei lá, mudar o mundo e tal, e coordenar grandes eventos jovens. Fazer muitas coisas maravilhosas e tal. Eu acho que quando a gente vai crescendo e a vida vai acontecendo e você tem que dar resposta aos seus pais, você tem que dar resposta à sociedade, você tem que crescer, tem que começar a se virar, enfim. Descobre o que é um boleto. Descobre o que é um boleto na vida, que benção. Banco Itaú. Não tem nada a ver com isso. E aí o que acontece? A gente começa a questionar. Pô, e aí, Deus? A gente começa a duvidar de Deus. Porque a gente estava esperando aquilo para virar quem, né? Para virar aquela pessoa que a gente tinha que virar. E eu acho que isso infantiliza muito a gente também, entendeu? Atrasa o processo de maturidade. E é engraçado porque hoje eu com 30 anos, se eu for conversar com a menina de 18... 30, Débora? 30, vamos arredondar e ficar quietinha? A gente conversa com a menina de 18, tá desesperada. Desesperada. E eu de 30 aqui, ó, maneira de descobrir que vai dar tempo de fazer tudo na vida, descobrir que o tempo é outra coisa, que, entendeu? E o que não der tempo, eu vou viver sem isso. Eu acho que a gente vai amadurecendo, ganhando idade e cabelos brancos. A gente vai aprendendo isso, que tipo,
cara, vai dar tempo de fazer tudo, e se não der, não deu, eu vou viver sem isso, e ok. E eu acho que isso ajuda também a gente a controlar a nossa amiga ansiedade. É verdade. Você falou isso, eu tô lembrando aqui do tanto de recado que eu recebo lá no blog, no Instagram, né, de meninas que me seguem que não são casadas, ainda não são mães. É óbvio, né? Não tem problema nenhum me seguir, ler os textos e gostar do que eu escrevo, não sendo casada e não sendo mãe. Mas o relato delas é assim, olha, não sou mãe, não sou casada, mas acompanho as coisas que você escreve, e porque isso é uma preocupação que eu tenho. Acabou de entrar na faculdade, mas já está preocupada como que vai conciliar quando for mãe o trabalho com a maternidade, sabe? Pior na sua vida, trabalho em grupo, TCC. Vai preocupar com o seu Pois é, então assim, é complicado, né? É trazer muito pro presente uma preocupação, né, que você não viveu, não tem ideia de como vai ser. Eu sei que isso gera ansiedade, é legítimo, né? Mas tem que tomar cuidado para isso não virar a crise da vida, né? Senão você potencializa uma coisa que não... É muito recorrente essa coisa nossa de não aproveitar a fase. A gente vive querendo, né, a próxima. Então, tipo assim, é como se... eu tô aqui, eu sou mãe hoje, mas eu quero ser avó. Entendeu? Não, velho. Não, sou mãe de criança, mas eu tô doida pra essa fase passar, porque eu quero que meus filhos cresçam pra eu poder sair com meu marido, né? Eu tô na faculdade, mas eu queria estar lá. Não, você não vai estar lá. Trabalhando porque eu queria estar ganhando dinheiro já. Não queria estar aqui estudando dependendo dos meus pais, né? Eu acho que não precisa de idade pra entender isso. Eu acho que se as pessoas aprenderem a ouvir quem já passou por isso e tomar isso pra si, elas conseguem alcançar um nirvana aí de sabedoria, de maturidade mais rápido. Então, tipo assim, eu acho que talvez quem é mais novo... Lê um provérbios, né? Lê um provérbios aí, galera. Ouve um podcastzinho. Vai fazer um spinning 9 da noite? Olha aí. Seu pai e sua mãe, o que eles acham da vida. Porque, tipo assim, eu acho que se a gente ouvir... Então, tipo assim, hoje, quando eu vejo mulheres mais velhas, às vezes, só de observar o comportamento, a gente começa a tomar lições para si, entendeu? Eu tive uma experiência agora nos Estados Unidos, que a gente foi dirigindo e foi parando na casa de quem dava para parar. E eu parei na casa de 2 casais. Um era casado há 40 anos. A gente estava comemorando 8 anos de casado, e o cara falou, cara, eu vou comemorar 40. Falei, campeão. E eu comecei a observar... como aquela mulher se comportava, como o cara se comportava, como era a história que eles me contavam da vida deles. Porque eu acho que, tipo assim, se eu puder aprender de alguma coisa agora, que ela teve que levar 40 anos para aprender, ponto pra mim. Tá no lucro, com certeza. Então eu acho que a gente precisa muito essas duas coisas, que é aproveitar, saber aproveitar, a fase agora. É isso aqui que eu tô vivendo agora. A Maris, que é uma psicóloga amiga nossa, na época que eu tive a Isabel, eu tava sofrendo muito, porque a Isabel não dormia, enfim... Isabel, essas coisas todas. Mas eu tava muito cansada, eu tava exausta, esgotada. Todas as palavras com eu tava. Estranha. Também. A estranha. Essa você me deu de graça. De gracíssima. Aí, ela falou muito isso. Ela falava a coisa mais idiota, mas que me salvou naquele momento, né? Débora, isso é uma fase. Isso é uma fase. Daqui a 1 ano, essa fase acabou. Então, a gente tinha um tio, né, que falava isso. Pensa como vai ser bom no domingo, que isso vai ter terminado. Isso que você ainda estava no lucro, né? Você estava sofrendo por uma fase. E quando a gente sofre pela fase que ainda nem chegou, né? Tipo eu, quando penso na adolescência, eu falo, Senhor Jesus. Ansiosa é como ficar teimosa. Essas lições que a gente pode aprender com a vida dos outros, entendeu? Com o bom ou mau comportamento dos outros, que eu acho que vai ajudar a gente a lidar melhor com a nossa situação e se cercar de gente que está sobrevivendo. Eu acho que é importante, assim. Eu tento ser muito prática nas coisas que a gente conversa, porque eu acho que, sei lá, alguma ideia, alguma diquinha pode ajudar alguém que esteja nos ouvindo, talvez, ou a nós mesmas. Excelente, Débora. Muito, muito boa a sua aplicação. Achei muito boa. Tipo, se a gente não aprender a observar o mundo ao nosso redor, o que está acontecendo, e as pessoas, a gente não vai aprender nada. E principalmente cercar a nossa vida de gente com quem a gente possa aprender, entendeu? Isso é fundamental, né? Colocar bons exemplos de gente resiliente, gente de carne e osso, gente de verdade, para que a gente pode olhar. Entendeu? Porque
senão a gente vai correr pra onde? Tem que racionalizar, né? Porque se a gente for parar pra pensar, essa ansiedade do futuro ela é muito irracional, porque o futuro é uma coisa que não existe, né? A gente fica ansioso por uma coisa que, caraca, a gente pode morrer daqui a 1 minuto, então... Não morra, porque amanhã você tem que gravar outro podcast, Natália. Ansiosa é como ficar teimosa. Olha, eu acho assim, que a gente podia tentar cada uma pensar em um antídoto e em uma coisa prática para o pessoal que ouve a gente fazer. Comigo funciona muito escrever. Quando eu tô ansiosa, angustiada, preocupada, escrever tudo, assim, desde escrever texto, escrever pensamento, mas também escrever o dia a dia, sabe? O que eu quero fazer, o que eu tô planejando, ou aquilo que eu tô achando que tá no gargalo ali, eu começo a escrever, a rascunhar, fazer planejamento e as coisas vão clareando, o coração vai aquietando, de certa forma parece que escrever ajuda a visualizar que aquilo vai acontecer, ou enfim, ou pelo menos que você pretende que aconteça, né? Escrever. Então, número 1, amiguinhas, escrever. Quando sentir a bicha chegando, a ansiedade chegando, escreva. Vai, Rate. Como a gente estava falando aqui de coisa de hormônio, de corpo, né? As nossas emoções não são uma entidade que mora dentro da gente. É cérebro. O cérebro tem neurônio que faz sinapse e faz descarga química lá de hormônio e tal. Então, tipo, tô apaixonada, não sei o quê. Não, isso é o seu cérebro trabalhando normalmente. Ou não tão normalmente assim, né? Em alguns casos. Mas a gente é físico, a gente é orgânico. Então, a gente precisa aprender a lidar com a nossa ansiedade de forma orgânica também. Uma dica muito boa é a gente parar e respirar. E parece a coisa mais besta do mundo, mas quando eu penso, Raquel, calma, respira fundo. O meu cérebro, isso é de uma forma bem didática, tá? Pessoas, biólogos e médicos que estiverem me ouvindo, desculpa aí. Mas quando eu penso, preciso respirar, a minha parte mais cognitiva, digamos assim, e todas as minhas estruturas cerebrais que não são a que cuida da respiração, que é uma parte mais independente, o meu cérebro para e é como se todos os meus trabalhadores cerebrais dissessem, pera lá, gente, alguma coisa está errada. Se a Raquel está pensando cognitivamente, preciso respirar, é porque essa garota tá morrendo. Então vamos todo mundo dar uma pausa aqui no serviço, vamos concentrar na respiração para ela sobreviver. É instintivo. Então quando eu penso, preciso respirar, calma, respira fundo. O meu cérebro ele dá uma pausa nos assuntos para ele se focar na respiração e me manter viva, sobrevivendo. Nesse meio tempo, as informações elas vão tentando se adaptar e encontrar um lugar melhor. Então eu ganho tempo para a informação chegar em todos os lugares que ela precisa. Então respirar fundo é muito bom. Sair para andar uma andadinha também, lavar o rosto, beber uma água. São coisas muito simples que a nossa avó mandava a gente fazer e que elas têm muito sentido. Então respira fundo. Cara, aí se você não entendeu nada que a Raquel falou, assiste o filme Divertidamente. Aí você vai entender a sua vida. Divertidamente. É esse filme que todo mundo precisa assistir. Maravilhoso. Eu acho que a minha dica para quando a ansiedade está chegando, não é... Eu acho que o pré-ansiedade a gente falou muito, né? A gente falou sobre organizar, confiar em Deus, esse lugar de Deus na nossa caminhada, sobre essa coisa da expectativa do amanhã e tal. Eu acho que isso tudo é pré, né? Mas na hora mesmo que o negócio balança, assim, que vem muito forte e que causa choro, estresse, causa efeito físico mesmo na gente, enfim, e tira a gente do eixo, eu acho que uma coisa que eu sempre falo muito e que eu gosto muito é trazer a memória. E que eu acho que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Escrever, parar, respirar. Mas na hora que eu começo a ficar muito agitada, ou que eu tô vendo que eu tô entrando em algum processo assim, causado pela ansiedade, eu nem que seja me lembrar de uma música, qualquer que seja ela, ou de alguma coisa que tenha acontecido, ou uma frase, uma palavra, eu preciso trazer a memória, alguma coisa, eu preciso me lembrar de alguma coisa. E às vezes essa lembrança, mesmo que ela não seja uma lembrança de uma coisa boa, de uma situação boa, mas é uma lembrança de que eu sobrevivi.
E eu acho que isso me acalma também. Isso me ajuda a lidar com essa ansiedade do momento, entendeu? Daquela hora, essa ansiedade crítica também. Eu acho que esse negócio da Nath aí, que ela falou de escrever e tal, é muito bom por isso, que você espalhar essas memórias de forma física, né? Então, tipo, ela tem ali o Instagram, o blog, que ela consegue voltar e olhar e ver, nossa, olha o tanto que eu já passei, olha tudo que eu sobrevivi. Então, acho isso é muito bom, assim, deixar acessível, deixar fácil, porque na hora do vamos ver, não é sempre que a gente vai conseguir acessar essa memória de forma tão rápida, se não é uma coisa recorrente. É verdade. Então, é deixar ali já os memoriais, né, que a Bíblia fala. A gente deixar essas coisas visíveis e acessíveis. Eu acho que então, isso tudo, talvez, né? Eu tô pensando aqui que todas essas coisas, enquanto a gente tá bem, né? Tem aquele versículo de Eclesiastes, que eu não sei em qual parte de Eclesiastes tá. Quando os dias forem bons... Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nossa. Pronto, olha só. E aí, então não adianta ficar ansioso. Jesus fala isso lá no Sermão do Monte. Deus fez pra gente não descobrir mesmo. Essa coisa hoje o dia tá bom, então vamos aproveitar hoje que o dia, que você está bem, né? Que o dia tá bom, você está bem, e vamos aproveitar e se preparar. Eu acho que isso gera uma consciência, né, de si mesmo. E a gente não tem muito isso. Acho que a nossa cultura ocidental, não sei, daí posso estar falando besteira também, mas eu vejo que a gente não tem muito essa coisa de consciência de si, né? De quem eu sou, de como eu estou, de quais são meus estupis, quais são meus botões. Então a gente está aprendendo a fazer isso agora, talvez. De ter mais essa consciência, até essa coisa, consciência corporal, a gente não tinha. Tanto que, meia viagem da minha cabeça, mas a gente teve que aprender a ter consciência corporal agora, porque falaram pra gente que a gente podia fazer um parto normal e sobreviver. Então, tipo assim, a gente não tinha essa consciência do nosso corpo. E eu tive muita essa experiência, Débora, com a coisa do parto, que, tipo, eu tive que ter consciência corporal. E até eu entender isso, eu não consegui parir, entendeu? Foram longas horas até eu entender e aplicar isso na prática. Mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência, entendeu? Do corpo, dessas coisas de hormônio todas que a Raquel falou, e de neurônios, de cérebro, e de saber, cara, hoje eu tô chorando hoje, é TPM ou é realmente uma... E filtrar, né? Filtrar o que a gente sente, canalizar as coisas de forma certa, né? Não ficar somatizando. Eu tô cansada, a gente se entender, né? E se preparar. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente só vai ter esses dispositivos para a hora da ansiedade, esses antídotos só vão estar à mão se a gente se preparar. Olha, tem uma coisa de desastre que é assim, o jeito de se lidar com desastre, e a gente está meio que vivendo isso agora, né? Mas é isso no dia a dia, a gente trabalha com resposta e reconstrução. A gente espera o desastre acontecer, aí a gente faz todo o movimento humanitário para responder ao desastre, e aí a gente trabalha com reconstrução e acaba por aí. E a gente faz isso na nossa vida também. A gente espera a ansiedade vir, a crise vir, bater a bad, bater o desespero, que aí a gente vai ver como que a gente vai responder a isso e reconstruir nossa vida depois disso. E a grande discussão, que aí internacionalmente é desde os anos 90 e que ainda não chegou no Brasil de forma prática, apesar do Brasil estar envolvido nas discussões, é que se gasta bem menos dinheiro, bem menos recurso físico, bem menos gente, se a gente trabalhar com prevenção e preparação. Que aí o desastre realmente vai acontecer, mas a gente já sabe o que fazer, a gente já está preparado, a gente está com a estrutura mais estabelecida. Na nossa vida emocional é a mesma lógica. Se a gente trabalha com prevenção e preparação, a hora que a ansiedade vier, a hora que a crise vier, o gasto nosso para responder e para se reconstruir depois disso vai ser bem menor. O gasto emocional, o gasto relacional, até o gasto financeiro. É como ficar teimosa. Vou aproveitar essa deixa, eu não sei se está na hora não, mas eu vou dar meu recadinho final, aproveitando aí. Dê seu recado, amiga. Que a mesma autora que fala da organização como um processo-chave para a resiliência, ela também fala da comunicação, ou seja, quanto mais as informações são verdadeiras, quanto mais a gente pode
ser ouvido, quanto mais a gente escuta, isso faz da gente resiliente. Ela também fala de sistemas de fé. Claro, não é uma autora cristã, então ela diz sistemas de fé geral. Tipo, pessoas numa UTI com fé conseguem aderir melhor ao tratamento, tem um quesito, uma porcentagem de melhora maior, ou então se elas chegam a falecer, a reação da família é diferente, enfim. Então, como que a fé é esse impulsionador da resiliência? Ela, para mim, ela é um dos grandes antídotos, o grande antídoto da ansiedade. Sabe, a gente se encher de fé, se encher de Deus. E quando Paulo escreve para os Filipenses, em Filipenses 4, para a gente não andar ansioso, em todas as coisas fazer conhecido diante de Deus, competição, suplicação de graças, e a paz que excede todo entendimento guarda nossa mente e o nosso coração. Antes, o versículo anterior termina com perto está o Senhor. E isso, para mim, é a maior sacada. Perto está o Senhor. Então, eu posso não andar ansiosa, porque perto está o Senhor, tanto aqui no presente, Deus está perto de mim, é Emmanuel, é Deus comigo. Então, é o Deus que está enfrentando todas essas coisas comigo. Inclusive, tem um livro muito bom, dica, que é o Depressão Espiritual, do Martin Lloyd-Jones, fenomenal. Se você não sabe que livro ler este ano, leia Depressão Espiritual. E ele fala de Pedro saindo do barco. Jesus estava ali, ele estava vendo Jesus, ele estava vendo a tempestade, ele não sai do barco desavisado. Pedro não é surpreendido pelas ondas, Pedro já sabe que as ondas estão ali, Pedro já sabe da tempestade. E Pedro está ali, Jesus está perto, né? Jesus salva Pedro disso, perto está o Senhor. Não precisa andar ansiosa de tempestades. O que para mim é o maior e melhor de todos os segredos desse versículo é que perto está o Senhor de voltar. Jesus está voltando, Jesus está vindo, a eternidade está perto. Então, se não der tempo de eu fazer tudo aqui, tudo bem, eu não sou desse mundo. Se não der tempo de eu realizar todos os meus desejos, tudo bem. Não tem desejo nesse mundo, não tem prazer nesse mundo que se compare com o que a gente vai viver na eternidade. Então, essa sensação de saber da eternidade, saber que a gente está indo para a eternidade, que a gente vive aqui só é passageiro, a gente é peregrino, isso daqui é sombra. Então, isso faz acalmar a ansiedade, porque eu não preciso de controlar isso daqui. Ninguém controla a sombra, assim, de tirar ela de um lugar e botar para um outro dessa forma, sabe? Isso daqui é só um reflexo, é um rascunho. Por mais que a gente muita gente esteja desgastado com a sua relação com a fé, enfim, com Deus que lhe apresentaram, eu acho que o Deus de verdade aquieta a gente e faz a gente esperar, porque a gente entende que Ele é amor e Jesus nos ama. Então Ele é amor e Ele mandou a prova desse amor pra gente, enfim. E quando a gente entende isso, eu acho que a gente aprende a descansar, a falar, cara, vou sobreviver um dia de cada vez. E meu recadinho final é esse, que é um dia de cada vez. E eu tive que aprender muito isso, principalmente depois que eu virei mãe e que eu queria fazer tudo e ser mãe, e eu tive que aprender que é um dia de cada vez. Não vai dar pra ser famosa, ser escritora, ser influencer, ser magra. Eu falo muito isso quando as minhas amigas têm neném e começam, meu Deus, cara... E começa aquele desespero normal de pós-parto e crianças, enfim, a vida. E, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Cara, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu tinha uma amiga em particular que eu mandava pra ela, cara, parabéns, você venceu mais um dia. E a gente acabou fazendo isso uma para outra por muito tempo. Isso ajudou muito. É isso aí, muito bom. Como diz o nosso amigo Paulo Nazaré, hoje porque só tem o hoje, né? Meninas, super obrigada. Raquel, prazer ter você aqui. Prazer, muito obrigada. Volte Desculpa qualquer coisa. Sempre. Podcast.